É claro que naquele momento eu pensei nos vários versos e ensinamentos do Alcorão que dizem que os caminhos de Alá são muitos e que não importa em que parte da montanha você está escalando, você sempre chegará ao topo da mesma montanha. E então eu pensei que, bem, talvez seja isso que Deus é. Talvez Deus tenha um caminho específico para mim e Ele quer que eu siga esse caminho específico. E eu pensei que nunca descobriria a resposta a menos que eu fizesse essa pergunta. E então eu a fiz. Eu orei e jejuei. E do fundo do meu coração, com todas as minhas forças, eu perguntei a Deus: o que queres que eu faça? Que caminho queres que eu siga? E durante 2 semanas eu orei e jejuei em todas as horas em que consegui ficar acordado. Eu adormecia, acordava e orava, de novo e de novo, sempre perguntando a Deus: qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? E depois de 2 semanas sem sucesso, eu não tive resposta e fiquei muito frustrado. Então eu pensei: esquece, o que eu estou fazendo? Não tem hipótese nenhuma de descobrir o que Ele quer. Será que Deus realmente existe? Será que eu desperdicei toda a minha vida e tive medo todo esse tempo? Eu tentei fazer de tudo para agradar a Alá. Por que agora Ele me confunde? Se Alá é todo grande, Ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu o amo. E eu perguntei para Ele se essas coisas são importantes. Eu orei por 2 semanas e nada aconteceu. E então eu disse: quer saber? Eu vou fazer o meu próprio caminho. Eu vou fazer o que me agrada. E no exato momento em que eu disse isso, eu senti o poder de Deus enchendo a sala. E no Islã, o maior pecado que você pode cometer, e por isso nunca será perdoado, é duvidar do próprio Deus, duvidar dos seus ensinamentos, duvidar do seu profeta. E eu fiz isso. E no Islã, eles ensinam que Alá nunca visita seres humanos. Eu estava sentindo que tinha cometido um pecado imperdoável, e a presença de Deus estava na sala. E então eu fui confrontado imediatamente com a sua santidade, que colocou esse peso do pecado sobre mim. E eu sabia que Deus era justo, e que por Ele ser justo, Ele deveria me matar, e que Ele deveria me limpar da face da terra, porque eu estava cheio de pecados. E eu chorei, porque eu literalmente não queria morrer. Mas eu sabia que não havia chance. Ele era tão santo e eu era tão mau. Então eu corri para o canto da cela e segurei a minha cabeça em meus braços e apenas gritei: Deus, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E enquanto eu chorava e dizia me perdoe, eu senti um toque no meu ombro dizendo: eu te perdoo. E no mesmo instante em que essas palavras foram ditas, eu me senti fisicamente perdoado. E eu não consegui entender isso. E eu disse: espere, nós falamos que Deus é misericordioso e gracioso, mas não sabemos se estamos perdoados até o dia do julgamento. É por isso que não há um único versículo no Alcorão que diz que Maomé está no céu, porque ele deve esperar como todas as pessoas pelo dia da ressurreição, onde todos serão julgados. Então, como é que esse Deus diz: eu te perdoo? E como eu me sinto perdoado? Então eu perguntei e disse: quem é você? Pois eles não podem me perdoar e eu me sinto perdoado agora. E ele me disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no momento em que eu ouvi essas palavras, eu sabia que elas eram de grande importância, mas eu não fazia nenhuma ideia do que elas significavam. Eu ainda não tinha ideia de quem era esse Deus. E então eu perguntei a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jesus Cristo, o Deus vivo. E no momento em que ele falou essas palavras, foi como se cada osso tivesse sido tirado do meu corpo, e eu simplesmente caí de cara no chão e comecei a chorar na presença de Deus. 18 anos se passaram, mas eu ainda não consigo esquecer o seu amor e a sua misericórdia. Eu não consigo esquecer o que ele fez por mim naquele dia. Ele simplesmente me perdoou. Eu me senti perdoado e caí de cara no chão. Eu apenas chorava, porque durante muitos anos eu tentei agradar a Deus, mas nada do que eu fiz pôde agradar a Deus. Eu me senti muito enganado, porque eles me disseram que Alá era Deus, e Ele não é Deus. Eles me disseram o que fazer pelo Hezbollah e a matar em nome de Alá. Mas então Deus enviou o seu amor para mim. E o meu coração, que estava sedento por Ele, disse: sim, esta é a verdade. Deus é sobre perdão,
Deus é sobre amor. Eu chorei por 2 horas e apenas fiquei aos pés dele. Então ele me disse para olhar para cima, e quando eu olhei, eu vi uma espécie de tela de TV, e eu vi pessoas de todas as diferentes gerações, nacionalidades e origens. Eu podia ver cada coisa errada que essas pessoas fizeram, e isso me impressionou. E eu disse: Deus, eu vivo entre todos esses povos e todos eles são pecadores. E ele respondeu: eu te perdoei tão facilmente, e com a mesma facilidade com que eu perdoei você, eu posso perdoá-los. Mas quem vai contar isso para eles? E então eu disse: envia-me, Senhor. E ele respondeu: vá. E foi assim que eu me tornei um cristão.